bom pastor é aquele que sempre cuida das suas ovelhas. Aliás, não são suas ovelhas, são ovelhas do Senhor. Muitos pastores tomam conta das ovelhas como se elas pertencessem a Ele, e não. Nós apenas tomamos conta das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E o pastor, ele ama cuidar das ovelhas. O pastor, ele ama cumprir aquilo que Deus determinou que ele cumprisse. Um bom pastor, ele tem responsabilidade, ele tem um compromisso de fazer tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Como eu vejo pastores distorcendo a palavra de Deus em benefícios próprios. Como eu vejo pastor explorando as ovelhas, na verdade como se fossem sua, não como se fossem as ovelhas de Deus. É por isso, igreja, é por isso, irmãos, que como igreja, vocês precisam entender o ministério pastoral. E a primeira coisa que eu queria destacar nesta manhã, das que eu já destaquei, é que os pastores, eles precisam pastorear as ovelhas do Senhor, tendo responsabilidade e sabendo que Ele terá que dar conta de todas as ovelhas a Deus. Ele terá que dar conta do seu ministério a Deus. E será requerido do pastor um ato mau, um ato indevido, porque nós temos a responsabilidade de indicar o caminho para as ovelhas. Como o pastor do Salmo 23, conduzir as ovelhas a águas limpas, conduzir a ovelha a pastos verdejantes, ou seja, dar bom alimento para as suas ovelhas, alimentá-las. E de que, irmãos, as ovelhas espirituais se alimentam? Da palavra de Deus. E o pastor tem que ter uma palavra fundamentada aqui, na verdade que é esta palavra, e não em opiniões próprias. Encontramos muita gente hoje tendo a sua opinião própria a respeito de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo e dos céus. Muito menos, não tem pautado pela Bíblia, do que a Bíblia diz que tudo isso realmente é. Um bom pastor, ele precisa se deleitar-se no caminho do Senhor. Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Irmãos, no coração do pastor, no coração de um pastor, há um desejo muito grande de ver a sua igreja totalmente comprometida com Deus. Vocês não conseguem imaginar a tristeza no coração de um pastor quando uma ovelha se perde. Como quando uma ovelha ela se desvia do caminho de Deus. E quando essa ovelha se torna rebelde a ponto de não ouvir a voz do seu pastor. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fala que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, e que as ovelhas conhecem a sua voz. E se a ovelha não conhece a voz do seu pastor, ela não pertence àquele redil, ou àquele rebanho. E o pastor cuida para que nenhum devorador devore as ovelhas que estão debaixo do seu pastoreio.
Então nós, pastores, precisamos nos deleitarmos no Senhor, entregarmos as nossas realizações, os nossos caminhos ao Senhor, e Ele considerará o desejo do nosso coração. E o maior desejo de um pastor, irmãos, é ver o seu rebanho, a sua igreja totalmente comprometida com o Senhor. Queria também lembrar que o pastor, ele precisa lembrar sempre da sua saúde. Na segunda-feira nós tivemos aqui um encontro de pastores da Associação Batista Serra Mar. Tínhamos aqui mais de 40 pastores reunidos na segunda-feira. E eu pude falar um pouquinho aos pastores, amigos, colegas de ministério sobre essa questão. Quantos pastores nos dias de hoje estão deixando o ministério por causa de frustração com o que acontece no mundo hoje? Quantos pastores têm abandonado o ministério por falta de sustento financeiro? Quantos pastores têm perdido a sua família? Porque muitos pastores, infelizmente, são pastores de toda a igreja, mas não é pastor da sua família. Muitos pastores, depois de um tempo de 30, 40 anos de ministério, chegam ao final do seu ministério sem ter uma casa sequer para morar. Quantos pastores estão simplesmente ignorados na sua velhice? Eu não sei quantos conhecem, eu até citei ao pastor Afonso, pastor antigo da nossa denominação, pastor para o lado das serras de Macaé. E outros pastores que nós poderíamos citar. Mas o pastor, irmãos, independente da situação, ele vai sempre precisar se mostrar forte. O pastor jamais vai poder chegar diante da igreja com um semblante caído, mesmo que ele esteja em pedaços, mesmo que ele esteja despedaçado. Mas o pastor, ele vai sempre querer mostrar para a igreja, animar a igreja, que Deus, apesar de todas as dificuldades, os tem sustentado. O pastor precisa acreditar e crer na promessa de Deus para o seu ministério e para a igreja a qual ele pastoreia. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, ele recebeu a seguinte palavra: não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, aonde pisar a planta do teu pé, eu vou-lo darei. Aonde a planta do teu pé pisar, eu vou dar a você e a minha descendência ao meu povo. Seja forte e corajoso, tão somente seja forte e corajoso, que eu vos farei herdar esta terra. O pastor, em momentos, ele precisa ser forte para consolar, para confortar, animar os irmãos que estão desanimados, mesmo que no seu interior ele esteja passando por grandes dificuldades, mesmo que na sua família esteja enfrentando grandes dificuldades. Mas é um homem que Deus dá um espírito e condições de poder fortalecer a igreja todos os dias. O pastor é aquela pessoa que precisa diariamente do sustento de Deus, se manter firme na fé. E, acima de tudo, estar vigilante. Mantenha-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Precisamos, irmãos, como pastores que Deus escolheu, entender que nós não somos super-homens, como eu falei na segunda-feira para os meus colegas. Nós não somos super-homens. Nós apenas temos um chamado especial.
para pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo e devemos fazê-lo com muita responsabilidade, com muito temor, com muito tremor, cuidando para que nenhuma das ovelhas se percam. Pastor não é super-homem, pastor não tem superpoderes. Pastor, irmãos, é, como eu disse, alguém com um chamado especial de pregar a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia também diz, agora às igrejas, honrem os seus pastores. Considerem os seus pastores, deem honra aos seus pastores. Se acheguem aos seus pastores, cuidem dos seus pastores, para que eles possam ministrar, né? Não com dor, não com sofrimento, como muitas vezes acontece em muitos ministérios. Pastores que sofrem do ministério porque a igreja se esquece da parte dela com relação aos ministros de Deus. Não velam pelos seus pastores, não cuidam dos seus pastores, não se importam com os seus pastores, acham que os seus pastores não têm problemas, que seus pastores não têm necessidades, que seus pastores estão sempre bem, não têm problema de saúde. Nós temos problema de saúde, nós somos frágeis também, humanos como vocês são também. Então, igreja, cuidem. Igreja Batista em Carapebus, cuide dos seus pastores. Os irmãos que nos ouvem nesta manhã, cuidem dos seus pastores. Esteja ao lado dele, porque às vezes ele está precisando de um abraço, de uma palavra amiga. Procure estar perto do seu pastor. Não o deixe sozinho jamais. E eu falei para os pastores aqui segunda-feira, Paulo Vitor e Mateus estavam aqui. Eu disse, pastor está cercado de muita gente, mas o pastor tem poucos amigos. Os pastores têm poucos amigos. Nós precisamos de vocês, gente. Precisamos de vocês, assim como vocês precisam de mim como pastor, vocês precisam dos seus pastores. Então, cuide dos seus pastores. Procure saber como é que está o seu pastor, a família do seu pastor, como vai a saúde do seu pastor, se está faltando alguma coisa para o seu pastor. Ele não é super-homem, ele tem um chamado especial, nisso ele é especial, nisso ele é diferente. Nisso ele é especial, porque ele está cuidando das ovelhas do Senhor. Por isso, queridos irmãos, eu quero deixar essa palavra nesta manhã. Né? Não é um diário de um pastor, nem um desabafo de um pastor, mas é uma conscientização do meu serviço enquanto pastor e do serviço da igreja enquanto ovelhas que precisam ser pastoreadas. Ore pelos seus pastores. Como eu tenho dito para a igreja, já estou com 70 anos, já 37 anos de ordenado e mais 4 como seminarista dirigindo uma igreja. São 40 anos. Quantas vezes, irmãos, eu confesso que eu me senti muito desanimado. Quantas vezes eu me senti sem força, sem um braço, sem um ombro para chorar. Estou chegando ao término de um ministério pastoral, pastor presidente, não como pastor. Os irmãos sabem disso. Não tem escondido isso para os irmãos. E o pastor tem que entender também a hora que ele deve parar.
porque ele já não tem mais a saúde, a energia e o vigor da juventude. Então, irmãos, aprendam sempre, não importa, né, se comigo ou se outros pastores que aqui vier pastorear essa igreja. Honrem seus pastores, considerem seus pastores, se aproximem dos seus pastores, para que ele possa pastorear com alegria, com muita alegria. Então, nesse dia dedicado aos pastores, eu quero homenagear os meus pastores, aqueles que me pastorearam, aquele que além dos meus pais forjaram o meu caráter cristão. E hoje, aos 70 anos, eu posso chegar até aqui. Estou combatendo o bom combate ainda. Ainda não acabei a minha carreira, mas eu procuro manter firme a minha fé. Então, a primeira igreja batista em Carapebus. Eu quero agradecer por esses 12 anos que nós estamos juntos. Nunca me faltou alimento, nunca me faltou pão, nunca me faltou carinho, também nunca me faltou críticas. Mas elas fazem parte do ministério, né? Fazem parte do ministério. Honrem os seus pastores, os que virão após mim, assim como vocês honraram os que vieram antes de mim. Então eu agradeço de coração por os irmãos, né, me apoiarem e me ajudarem durante esse tempo que eu estou com os irmãos e ainda permanecerei. Não muito tempo ainda, né? Mas os irmãos, muito obrigado, de coração, é a minha palavra. Ore pelo seu pastor, pelos seus pastores todos os dias. Honrem-nos, coloquem ele em grande honra na sua vida. E se algum dia o pastor precisou te chamar a atenção, considere isto. Não fique com raiva dele, não, porque foi com a melhor das intenções de poder ganhá-lo para Cristo e mantê-lo no redil. Amém? Que Deus.